A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, que bom poder estar com você logo após o período de oração na madrugada na igreja, poder dar sequência a esse estudo bíblico sobre a autoridade espiritual. Estava orando por você, especificamente por você que está assistindo esse vídeo, para que Deus possa agir na sua vida de maneira sobrenatural, que a ação do Espírito Santo seja real na sua vida. Nessa série de estudos sobre a autoridade espiritual, eu já refleti contigo sobre a importância da autoridade, tanto no que se refere ao exercício da autoridade, quanto à submissão à autoridade. Eu apresentei para você, dentro do contexto bíblico, que toda autoridade ela emana de Deus, que está no controle de tudo e de todos. Mostrei como Lúcifer foi o primeiro a desobedecer a Deus e as consequências desse ato de desobediência, ressaltando também a necessidade e a importância da submissão plena à vontade de Deus, mesmo nos momentos em que a pessoa estiver exercendo a autoridade. Hoje vou apresentar para você o primeiro exemplo de rebeldia relatado no contexto bíblico no Antigo Testamento. A verdade é que todo cristão na terra ele está sendo treinado, e é um treinamento intenso para que ele possa viver na eternidade com o Senhor. Se há um desejo de entrar no reino de Deus, necessário se faz aproveitar as oportunidades de aprendizagem que Deus está te proporcionando. Quem não conseguir se submeter à autoridade divina aqui na terra, seja a autoridade direta ou a autoridade delegada por Deus, como é que essa pessoa ela poderá acessar o reino de Deus e viver com ele por toda a eternidade? Aí fica claro que será impossível. Se não consegue obedecer aqui, não terá condições de entrar lá, porque lá só vai entrar quem for obediente aqui na terra. Aprender olhando o exemplo de outras pessoas é uma excelente forma de amenizar as percas, evitar sofrimentos e descobrir alternativas que podem dinamizar projetos e aumentar aí a possibilidade de conquistas na vida da pessoa. O primeiro exemplo a ser analisado é o exemplo de Adão e Eva, o primeiro casal de seres humanos na Terra e os únicos que tiveram um contato diferenciado com Deus e direto. Diariamente eles conversavam com Deus no Jardim do Éden. A análise ela vai envolver desde a criação do gênero humano, a convivência de Adão e Eva com Deus no Jardim do Éden e as instruções de vida que Adão e Eva receberam diretamente do próprio Deus. Após ser criado por Deus, Adão ele recebeu de Deus uma autonomia fantástica para dominar sobre toda a obra criacional e desfrutar da obra criacional para a sua sobrevivência e também para a sua realização. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28 diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se mova sobre a terra. Após ter criado o homem, lhe repassado instruções e o abençoado, Deus deixa claro que no exercício dessa autoridade, desse domínio estabelecido por Deus, Adão ele tinha que estar consciente que haveria diferentes graus de hierarquia, também estabelecido pelo próprio Deus como princípio divino. Veja Gênesis capítulo 2, versículos 17 e 18. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como que diante dele. Adão, ele estava sob a autoridade direta de Deus, e ele deveria seguir as instruções quanto ao que podia fazer, se multiplicar e dominar sobre os demais seres criados. E ele também tinha que seguir as instruções de Deus quanto ao que devia deixar de fazer, se abster de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Já a adjuntora criada por Deus para fazer companhia a Adão, Eva, ela estava sob a autoridade de Adão, que era uma autoridade delegada por Deus, e ela também estava debaixo da autoridade de Deus. Ou seja, sobre Eva havia dois níveis de autoridade. Um nível de autoridade delegada, representada por Adão, e o outro nível é da autoridade direta, que era a autoridade do próprio Deus.
Embora dotado de autonomia, de autoridade delegada, todo ser humano ele deve se submeter à autoridade divina, a Deus, do qual emana toda a autoridade. Esse princípio de autoridade, essa ordem de hierarquia, de prioridade, ela constitui a base de qualquer autoridade. Portanto, onde quer que a pessoa esteja, seu primeiro pensamento deve ser o de descobrir quem é a pessoa que Deus estabeleceu como autoridade naquele ambiente, naquele lugar. Pois toda a autoridade, ela provém de Deus. As autoridades, elas estão em todos os lugares. Por isso a necessidade de aprender e se dispor a se submeter, a obedecer às autoridades. Desobedecer a uma autoridade delegada por Deus, ou seja, a uma pessoa que recebeu a autoridade de Deus para exercer algum tipo de atividade na terra, o representando, é desobedecer quem delegou a autoridade, quem deu a autoridade à pessoa, no caso, é desobedecer ao próprio Deus. É impressionante, mas de tudo que Deus disse a Adão, a única exigência estabelecida foi onde o casal falhou. A queda do homem, ela não se deve ao simples fato de Adão e Eva terem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a queda do homem, ela se deve ao fato de Adão e Eva terem decidido desobedecer à ordem de Deus. A partir do momento em que a autoridade divina ela foi atingida, que eles comeram do fruto, deixando de se sujeitar à vontade de Deus, mas por iniciativa própria, por vontade pessoal, é que a queda ocorreu. Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7 diz: E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido. E ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Eva, além de transgredir a ordem divina, também deixou de se submeter a Adão, seu esposo. Ela deixou de consultá-lo se podia ou não comer do fruto daquela árvore. E deixar de considerar ou desobedecer a uma autoridade representativa de Deus é o mesmo que se rebelar contra o próprio Deus. Adão, quando ele deu ouvido a Eva e comeu do fruto proibido, ele pecou contra a vontade direta de Deus e seus olhos foram abertos. Adão e Eva, que até aquele momento conheciam apenas o bem por meio de um relacionamento direto e perfeito com Deus, eles passaram a conhecer o mal por experiência própria. A partir dali, decidir o que era bom ou ruim não dependia mais de Deus ou de uma consulta a Deus para saber se algo seria bom ou ruim. O próprio ser humano poderia decidir se algo era bom ou ruim para ele. Tanto é que a primeira atitude do casal foi coser folhas de figueiras e fazer para si aventais. Sem aí nenhuma consulta prévia a Deus, se ele queria que fossem feitos aventais para cobrir a nudez do casal, ou se aquele material utilizado, ou que eles iriam utilizar, seria o material mais adequado. Por falta de consultar a Deus, vivendo na desobediência, eles se utilizaram de um material não adequado para fazer aventais para si. E Deus ele teve que fazer novas roupas. Gênesis capítulo 3, versículo 21 diz: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Olha que o material foi totalmente diferente. Eles usaram folhas, coseram para fazer aventais. Deus ele mata um animal inocente, né, que seria o material adequado, esse animal sem ter cometido nenhum ato que pudesse provocar a sua morte, ele foi sacrificado para fornecer à pele o material adequado para fazer a roupa para Adão e Eva. A questão ela vai além de a pessoa fazer o que gosta ou deixar de fazer o que não gosta. Deve-se refletir se a ação de fazer ou deixar de fazer algo é o resultado da obediência ao princípio da autoridade estabelecido por Deus. O ego pessoal ele deve se curvar à vontade de Deus. Sempre que Deus deixar de ser consultado quanto às atitudes que devem ser tomadas ou deixadas de tomar, quanto às coisas que devem ou não serem feitas, inevitavelmente será fracasso na certa, será desilusão,
pura perca de tempo, desperdício de recursos financeiros, recursos psicológicos e recursos familiares. Isto porque é nas mãos de Deus que sempre está o certo e o errado. O princípio do bem e do mal é viver de acordo com o que é certo ou errado. E é um equívoco governar ou nortear as ações humanas pelo conhecimento humano do bem e do mal. Isto porque as motivações humanas, elas são tendenciosas, são restritas e elas são limitadas. O ideal é que a ação humana ela seja motivada pelo senso da obediência à vontade de Deus. Antes de Adão e Eva comerem do fruto proibido, o que era certo ou errado para eles estava nas mãos de Deus. Era Deus quem determinava o que eles deviam ou não fazer. Depois da queda, Adão e Eva, eles mesmos tiveram a noção do que era certo e do que era errado, e tiveram que arcar com as consequências das suas próprias decisões que foram tomadas fora da vontade de Deus. Perderam o privilégio de estar no Jardim do Éden, de serem visitados por Deus diariamente e guardados por Ele, foram lançados fora do jardim sem o direito ao menos de retornar para passear ou para colher algum de seus frutos. Esse foi o resultado da queda, esse foi o resultado da desobediência à vontade de Deus. A obra de redenção através do sacrifício de Cristo é levar o ser humano de volta ao lugar que ele nunca deveria ter saído, ao lugar que ele vai encontrar o que é certo ou errado em Deus e se submeter à sua vontade. Quando uma pessoa ela entra em contato com a autoridade de Deus e se submete a ela, essa pessoa ela se encontra no próprio Deus. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 7 e 8, Jesus diz: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto será glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ser discípulo é ser uma pessoa que recebe o ensino de alguém, estuda, aprende, segue essas ideias, segue essas doutrinas de maneira prática no seu dia a dia, na sua vida. E a primeira lição que o cristão deve aprender é a da obediência à autoridade. Para ser discípulo de Jesus, é preciso aprender a obedecer, se submeter à autoridade de Deus primeiramente e, em segundo lugar, se submeter à vontade de Deus que é delegada através das pessoas que Deus institui como autoridade, independente do lugar que ela estiver exercendo a sua autoridade, seja na sociedade, seja na igreja, seja nas famílias. Deus instituiu as autoridades e é necessário aprender a obedecer, a se submeter às autoridades instituídas por Deus, para se cumprir assim a vontade de Deus na vida da pessoa. Até mesmo Jesus, ele esteve debaixo da autoridade de Deus e como também debaixo das autoridades terrenas que foram instituídas por Deus. Ele aceitou se tornar homem e se humilhar até a morte em prol da humanidade. Jesus, ele se submeteu ao governo romano, chegando a pagar impostos. Jesus, ele se submeteu à vontade de Deus ao ponto de encarar a cruz, mesmo temendo como ser humano, 100% homem como ele era, ele encarou a cruz. Jesus, ele se submeteu às autoridades civis e religiosas, chegando a aceitar a execução da pena capital através da crucificação. A única autoridade a quem Jesus deixou de submeter foi a autoridade de Satanás, quando ele foi tentado no deserto, devido aí à sua resiliência em ser fiel e submisso à vontade de Deus. Há fatos que acontecem no dia a dia e que a sua importância passa despercebida pelas pessoas. Por exemplo, sempre que algumas pessoas se reúnem, imediatamente se estabelece uma ordem de autoridade. Alguém lidera a conversa, alguém lidera as brincadeiras, alguém lidera a reunião, alguém lidera as decisões que deverão ser tomadas, lidera os projetos que devem ser executados. No mundo espiritual, isso tem uma importância muito grande, pois obedecer ou deixar de obedecer à autoridade que se estabeleceu no ambiente pode significar obediência ou desobediência ao próprio Deus, que permitiu que essa ou aquela autoridade fosse estabelecida. Quando as pessoas deixam de reconhecer quem foi estabelecido por Deus como autoridade em um determinado ambiente, o princípio satânico da desobediência ele é implantado.
E quando uma pessoa ela deixa de obedecer a uma autoridade, que apesar dessa autoridade ter sido delegada por Deus, ou seja, que Deus tenha permitido que ela se estabelecesse e que essa autoridade seja ferindo a autoridade de Deus, essa pessoa estará quebrando o princípio satânico da desobediência à vontade de Deus. Pois deixa evidente que a vontade de Deus ela é suprema e que todos devem se submeter a ela de forma plena, em quaisquer lugares ou circunstâncias. Em Atos capítulo 5, versículo 29, a parte B, Pedro e os demais apóstolos, eles ensinaram de forma prática que importa obedecer a Deus do que os homens. A disposição de obedecer à vontade de Deus, ela deve ser recuperada em nossos dias. Desde a queda de Adão, a desordem ela tem prevalecido no universo humano. Muitos pensam serem capazes de distinguir o bem e o mal, de julgarem o que é certo e o que é errado. Mesmo sem admitir, no íntimo as pessoas estão dizendo, estão agindo como se soubessem mais do que o próprio Deus, pois não querem consultar o Senhor para tomar as suas decisões. Essa é uma realidade provocada pela queda, pela quebra do princípio da obediência que foi estabelecido pelo próprio Deus. As pessoas precisam desejar e buscar serem libertas desse engano, de imaginar que podem decidir por si sem consultar a vontade de Deus, pois isso é pura rebeldia contra a vontade de Deus. A submissão que a Bíblia ensina, ela se relaciona com a submissão ao princípio da autoridade que foi estabelecido por Deus e está expresso nas páginas sagradas. Para se assumir o papel de cabeça, de líder, de autoridade em quaisquer ambiente, a primeira coisa que a pessoa precisa aprender é a obedecer, é a se submeter à autoridade estabelecida por Deus. Um exemplo que eu posso dar a você: os pais, eles querem que os filhos lhes obedecem. Os gerentes querem que os seus subordinados lhes obedecem. E os pais, eles têm que obedecer a Deus. Os gerentes, eles têm que submeter aos diretores das empresas, aos presidentes das empresas, aos donos das empresas. E os donos das empresas, eles têm que obedecer a Deus, se é que quer exigir a obediência de alguém. Afinal, como é que uma pessoa ela pode servir a Deus sem jamais se submeter à autoridade dele? E também sem jamais obedecer às autoridades que foram estabelecidas por Deus. Como é que pode? É impossível. Alguém pode até achar difícil obedecer a uma autoridade, mas qualquer um que conhecer a Deus, que conhecer a sua vontade através das páginas sagradas e se submeter à vontade de Deus, essa pessoa ela não terá nenhuma dificuldade. Toda dificuldade de obedecer à autoridade, ela será dissipada. E para que uma pessoa se submeta à autoridade de Deus e obedeça à sua vontade, Deus ele disponibiliza a sua misericórdia, que é a razão de não sermos consumidos. Portanto, como servos de Deus, tenha e cultive um espírito de obediência. Pratique a obediência se permitindo ser treinado, ser acompanhado, ser ajudado, ser orientado onde quer que você esteja. Passe a viver naturalmente em obediência à vontade de Deus. Aprenda a exercer a autoridade que Deus te delegou, seja na família, na sociedade, na igreja, no trabalho ou em quaisquer outros lugares. E você sofrerá menos e provocará menos sofrimento nas pessoas que estiverem sob sua autoridade, sob sua liderança, aonde Deus te estabeleceu. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo estudo sobre a autoridade espiritual. Prossiga na paz do Senhor.